Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, com você, estamos aqui dando continuidade à nossa novena de Pentecostes. Hoje nós vamos entrar aí no terceiro dia da novena. Bem, é claro que a nossa novena que nós estamos fazendo não são os 9 dias antes de Pentecostes, mas são 9 programas. Meus programas, como eles vão ao ar de segunda a sexta, então não tem sábado e domingo, então por isso que eu estou fazendo um pouco antes com vocês a novena, tá bom? Mas vamos lá então, terceiro dia da novena, o tema é o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos fazer a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Temos aí a oração introdutória, que é aí o nosso querido oração ao Espírito Santo, né? Vinde, Espírito Santo, e enviai-nos do alto do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, fonte de todos os dons, vinde, luz dos corações. Consolador magnífico, doce hóspede da alma, doce reconforto. Sois repouso para o nosso trabalho, calmante para as nossas paixões, lenitivo para as nossas lágrimas. Ó luz da felicidade, inundai plenamente os corações dos vossos fiéis. Sem o vosso auxílio, nada o pode o homem, nada produz de bom. Lavai as nossas manchas, banhai a nossa aridez, sarai as nossas feridas. Dobrai a nossa dureza, aquecei a nossa fraqueza. Retificai os nossos erros. Dai aos vossos fiéis que em vós confiam os 7 dons sagrados. Dai-nos o mérito da virtude, dai-nos o troféu da salvação, dai-nos a alegria eterna. Amém. Aleluia. Bem, então vamos entrando aqui no nosso terceiro dia. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, como base, nós temos aí a leitura do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Então, vamos aqui. Atos dos Apóstolos 13, versículos de 1 a 4. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado o Negro. Lúcio de Cirene também estava lá, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e de Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. E então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Então, palavras do Senhor. Graças a Deus. Bem, então, querido irmão, querida irmã, como você pode observar aí, o Espírito Santo, ele fala. Ele é uma pessoa. Então, uma pessoa fala, não é? O nosso Deus, que é Pai, fala. O Filho dele fala. O Espírito Santo também fala. Ele tem personalidade própria, ele é uma pessoa, ele também pensa, também reflete, toma suas atitudes. Então, nesse sentido aí, ele é uma pessoa. Mas nós vamos aprofundar aqui melhor.
Bem, como nós já vimos aí anteriormente, Deus é sempre um mistério, não é? Claro, a Trindade, portanto, é o maior mistério que existe. Dentre todos os mistérios que tem na Igreja Católica, aliás, a Igreja também é um mistério. Mas eu vou dizer a você o seguinte: tudo que tem na Igreja Católica é mistério. Nada pode ser explicado cientificamente, nem teologicamente. Teologicamente, o que nós fazemos? Nós que estudamos aí a teologia. Então, a gente vai tentando arranhar alguma coisa, tentando contemplar alguma coisa daquele mistério e escrevendo sobre aquela contemplação, tentando entender um pouquinho o que dá para nossa cabeça, né? nossa mente entender, já que nós não somos deuses, somos limitados, não temos a consciência de um Deus, a sabedoria de um Deus. Então é claro que os nossos conhecimentos são muito, muito pequenos em relação a Deus. Mas, como eu estava dizendo, tudo dentro da Igreja Católica é mistério. Inclusive a própria Igreja é um mistério, porque a Igreja é o corpo místico de Cristo. O que é corpo místico? É corpo misterioso, onde este corpo místico de Cristo é composto. A cabeça é o próprio Cristo e abaixo da cabeça são todos os batizados que estão no corpo de Cristo. E no batismo nós entramos nesse corpo, somos enxertados nesse corpo. Então isso aí já é um mistério. Agora você imagina a Trindade, que é o maior mistério de todos. O Espírito Santo, bem, das três pessoas, então, o Espírito Santo parece ser a mais misteriosa de todas. É o Deus sem face. Ao contrário do Filho, que assumiu a nossa natureza humana, o Deus sem referência humana, que ao contrário da primeira pessoa, a quem chamamos por um nome que nos é bastante comum, o Pai, também temos o Filho, que nós chamamos também, né, depois de encarnado, Jesus Cristo. É bem fácil de entender quem é Jesus Cristo. Agora, para referir-se ao Espírito Santo, as Sagradas Escrituras lançam mão de símbolos, tais como água, unção, fogo, nuvem, luz, selo, mão, dedo e pomba. Isso tudo está no Catecismo da Igreja Católica, do número 694 até o 701. E quando questionados a respeito de quem é o Espírito Santo, comumente também respondemos com conceitos totalmente impessoais ou abstratos, como: ele é o amor, ele é a consolação, ele é a luz, ele é a força, ele é a esperança, ele é o revelador, ele é o santificador. Então, são conceitos abstratos. Na realidade, Deus é, na sua natureza, amor, conforme está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Está dizendo ali: Deus é amor. Quer dizer, a Trindade é amor. Deus é Trindade. Por conseguinte, ele também é dom, é vida incessantemente doada. Enquanto fonte permanente desse dom, Deus é Pai. Enquanto expressão e receptor desse dom, Deus é Filho. Enquanto dom mesmo, ele é o Espírito Santo. Uma só essência, uma substância, ou seja, uma natureza, mas três pessoas. Nos ensina o Concílio de Latrão. Então, o que ensina o Concílio de Latrão? Uma só essência, uma substância ou natureza, mas são três pessoas. E, de fato, aprendemos todos, e desde cedo, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas em que sentido? Como é que alguém que eu não vejo, não toco, e que é Espírito, pode ser uma pessoa? Ainda que limitados pelo curto alcance dos conceitos humanos, podemos ser auxiliados nessa compreensão quando associamos a palavra pessoa, que é persona, né, personalidade,
a esse conceito de personalidade. Quando eu associo, então, quando eu entendo que a palavra pessoa quer dizer personalidade. Ela tem personalidade e por isso ela é uma pessoa. O Espírito Santo traz em si todos os atributos de uma personalidade. Então vamos ver aqui agora várias passagens da Sagrada Escritura que eu gostaria que você então fosse marcando, se você puder, né? Se você não estiver aí dirigindo, trabalhando, não é? Mas se você puder marcar, senão você pode depois entrar aqui no YouTube da Cantate, no Facebook e ouvir novamente, né, esse programa. Bem, vamos lá. Ele tem intenção. Então, Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelo santo segundo Deus. Então, aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito. Então, ele tem um desejo. Então, ele tem uma intenção. Ele sabe o que fazer. Aqui está dizendo, esse Romanos 8, 27 está falando do Espírito Santo. Não está falando do Espírito humano, ok? Vamos ver. Ele tem conhecimento. 1 Coríntios 2, 10 a 11. Então, 1 Coríntios 2. Vamos lá, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Diz assim: Todavia, Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então ele tem conhecimento das coisas? Sim, ele tem conhecimento de todas as coisas de Deus, da Trindade, porque ele faz parte dessa Trindade. Ele é tanto Deus como o Pai, ele é tanto Deus como o Filho. Ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12, versículo 11. Então vamos achar aqui. 1 Coríntios 12, versículo 11. Diz assim: Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz, como lhe convém. Então ele tem vontade própria, ele faz o que ele quer. Isso é ter vontade própria. Quer dizer, não apenas estar aí cumprindo as ordens de alguém, mas ter a sua própria vontade, a sua liberdade. Nosso Deus, é bom dizer aqui que ele é livre. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito são livres. Por isso que ele, esse Deus, em três pessoas, nos criou também livres. Nós temos a nossa liberdade de escolha. Então o Espírito também tem. Ele experimenta emoções. Efésios 4:30. Vamos lá. Efésios 4:30. Diz assim: Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Então, quer dizer, por que nós podemos deixar o Espírito Santo triste? Ele tem emoção, então? Sim, ele tem emoção. Agora, por que São Paulo está dizendo na carta aos Efésios que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Quando nós pecamos. Quando não aderimos, quando não buscamos a santidade que ele nos oferece. Quando nós trocamos os dons que ele nos deu todo dia, ele nos dá dons maravilhosos todos os dias. Quando nós trocamos esses dons maravilhosos, dons divinos, por pecados que nos levarão à morte, nos levarão ao inferno. Quer dizer, é uma troca assim, não vou falar nem que é uma troca injusta. É uma troca absurda.
É absurdo uma troca dessa. Quando nós temos consciência, quando chega ao nosso nível de consciência que nós somos pecadores e que nós devemos buscar a santidade e renunciar ao pecado, bem, isso daí nossa vida deu um salto muito grande. Meu Senhor, né, deu um salto enorme para a vida eterna, para a busca da vida eterna. Porque nós vamos nos esforçar para ir pecando cada vez menos, ir renunciando aos pecados e buscando cada vez mais cumprir os mandamentos do Senhor. Claro, principalmente aí os que se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é? Agora também Jesus resumiu, né, os 10 mandamentos nesses 2. Deixa eu aproveitar aqui a ocasião. Jesus resumiu os 10 em 2. Tá? Quem cumprir esses 2 já está de bom tamanho, não é? Ok. Mas daí depois, mais para frente, ele resume esses 2 em 1. Quando ele diz: amai os outros como eu vos amei. Aí ficou só 1. Então, veja que para eu amar o outro, eu não posso pecar contra o outro, eu não posso roubar, não posso enganar, não posso mentir, não posso fazer fofoca, não posso guardar mágoa, rancor, ressentimento, não posso ter ódio do outro, não posso fazer discriminação de pessoas, seja de raça, de cor, seja lá de que forma for, por gênero, né? Então, veja, querido irmão, o Espírito Santo, então, ele experimenta emoções, ele fica triste se você troca todos os presentes que ele te deu pelas porcarias, pelas imundícias, pelas maldições do pecado. Então, certamente, ele fica muito triste. Ele se relaciona e age como somente uma pessoa poderia fazê-lo. Então, veja aqui, vou repetir para você. Ele se relaciona e age como somente uma pessoa poderia fazê-lo. Por exemplo, ele fala. Atos 1:16. Vamos lá. Atos 1:16. É que era muita leitura para marcar aqui, eu ia me perder, não é? Então, por isso que eu estou procurando aqui na hora, junto com vocês, tá bom? Então, Atos 1:16. Diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Então veja, o que predisse o Espírito Santo pela boca de Davi acerca de Judas. Então, o Espírito Santo fala. Ele fala. Lemos aqui agora há pouco, né? Que ele disse, né? Separe Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma grande obra para eles. Então, ele fala. Que mais? Ele ora. Romanos 8, 26, 27. Então, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Outro sim, o Espírito Santo, vem em nosso auxílio e em nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo, quer dizer, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inefáveis. Então, São Paulo está falando aqui da oração em línguas, que é o Espírito que ora em nós quando oramos em línguas. Nós pensamos que nós estamos orando, porque nós estamos produzindo som. Nós estamos mexendo a nossa boca e produzindo som. Mas esse som que é produzido pela parte humana nossa, pelo nosso aparelho fonético aqui, boca, dentes, língua, palato, enfim, a boca está se mexendo e o ar está passando, então produz som. Então nós produzimos o som que nós mesmos estamos escutando. Mas aí que está a grande graça é que nesse momento o Espírito está orando em nós. E nós não damos conta disso, a gente não sabe como é que é isso. A gente não sabe como que funciona isso.
Nós temos dúvidas quanto a isso, não é verdade? Quanta gente tem dúvida da oração em línguas? Bem, eu não tenho, mas muita gente tem. Mas quem já superou essas dúvidas, ora em línguas o tempo todo que quiser, começa quando quiser, para quando quiser. Então, essa é a graça do dom de línguas. Você começa e para quando você quiser. Porque é um dom que está em você. O Espírito está em você. Você pode usar esse dom a hora que você quiser. Não precisa marcar, agendar, não precisa tratar com o Espírito Santo. Olha, daqui meia hora eu vou começar a orar em línguas, aí o senhor vem, certo, Espírito Santo? Não, não é assim. É muito simples. É o dom mais simples que tem. É o mais simples dos dons, como diz São Paulo. É o mais simples, mas eu desejo que todos oreis em línguas. É assim, diz São Paulo, né? Bem, vamos lá. Ele também ensina, João 14, 26. Agora vamos para o Evangelho de São João, né? Então, 14, 26. 14, 26. Diz aqui: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome... Bom, aqui já é Jesus falando. Então, quer dizer, Jesus dizendo o que o Espírito Santo vai fazer. Então, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo que vos tenho dito. Então, quem que ensina? Uma pessoa. Alguém que é uma pessoa. Senão, como que vai ensinar? Como que vai falar? Como que vai sentir, ter emoções? Como que vai rezar se não for uma pessoa? Ele opera milagres. Atos 2, 4. Então, voltemos para Atos, capítulo 2, versículo 4. Vamos lá? Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, quer dizer, os dons, os carismas, são de quem? São do Espírito Santo. Quem que comunica esses carismas para a igreja? O próprio Espírito Santo. Então, é ele que age, é ele que faz acontecer os dons. Também sobre ele opera milagres em Atos 8:39. Então, Atos 8:39, temos uma outra passagem aqui que vai mostrar o Espírito Santo operando milagres. Diz assim: mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então, quem que arrebatou Filipe? O Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. Ele arrebatou Filipe dos olhares do eunuco e transportou ele. Olha, então o Espírito Santo transporta, inclusive. Veja que tipo de milagre é esse. Né? Muitos santos já experimentaram esse tipo de milagre. Por exemplo, santos que tiveram em 2 lugares ao mesmo tempo. É uma coisa muito interessante. Tem vários relatos, né, de vários santos que estavam em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, e aqui o Espírito Santo, ele arrebatou Filipe e o transportou para uma outra cidade. Então ele estava com pressa, não é verdade? Bem, o Espírito Santo também ordena. Atos 8, 29. Atos 8, 29 diz aqui. Atos 8, 29. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Ele ordenou a Filipe. Ele tinha um propósito de evangelizar aquele eunuco da rainha Candace da Etiópia, né? Mas ele tinha um propósito de evangelizar aquele eunuco. O que mais ele faz? Ele proíbe também. Atos 16, 6 a 7.
Então, Atos 16, bastante leitura de Atos, né? Porque, claro, os apóstolos agiam pelo poder, pela graça do Espírito, não é? Então, Atos 16, de 6 a 7. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. Ao chegarem a palavra de Deus na Ásia, ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não o permitiu. Então veja, ele proíbe, né, quando é necessário. Ele consola a igreja. Atos 9, 31. Atos 9, 31. Consola a igreja. A igreja então gozava de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor, e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. E tem muitas outras passagens aqui, querido irmão, querida irmã, que você deve conhecer, que você já leu, já refletiu, já sabe que existe. Muitas outras passagens, então, que vão falar da pessoa do Espírito Santo, que ele é uma pessoa. Que ele tem vontade própria, que ele age, que ele fala, que ele conversa, que ele proíbe. Ele é uma pessoa. Não temos dúvida quanto a isso. A consciência de que o Espírito Santo é uma pessoa deve gerar em nós um impacto que interpele a nossa vida Se o Espírito Santo é uma pessoa, nós precisamos aprender a ter para com ele um relacionamento pessoal. Isto é, de pessoa para pessoa, de pessoa humana para pessoa divina. Mas temos que aprender a ter esse relacionamento. Ele não pode continuar sendo para nós apenas um dado teológico, um dado doutrinário, mas uma pessoa amiga, que você vai conversar, que você vai rezar com ele, você vai falar com ele, você vai pedir as coisas para ele, sim. E essa conversa tem que ser todo dia. Aliás, você já falou com o Espírito Santo hoje? A pergunta que a gente faz. Você já falou? Você já invocou o Espírito Santo? Você já pediu para ele força, luz, coragem? E para ele te ajudar nos seus discernimentos, que ele venha falar com você, que ele venha proibir você, caso você vai cometer algum pecado? Dê essa oportunidade para ele, converse com ele. Bem, querido irmão, querida irmã, chegamos ao final do nosso programa, vamos fazer a oração do Veni Creator. Vem, Espírito Criador, visita o espírito dos que são teus, enche de graça e de esplendor os corações que tu mesmo criaste. Nós te chamamos o defensor, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, amor e unção da graça. Tu nos ofereces os 7 dons. Tu és o dedo da mão de Deus, a verídica promessa do Pai. Tu inspiras nossa voz. Abrasa-nos em tua luz, enche nossos corações. O que é fragilidade em nosso corpo, revigora com teu vigor. Afasta para longe de nós o inimigo. Desde agora dá-nos a paz. Sê nosso guia no caminho para que possamos evitar todo o mal. Dá que conheçamos o Pai, revela-nos o Filho. Tu és o Espírito do Pai e do Filho, que sempre creiamos em Ti. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.